partir desse vídeo, então, a gente começa a falar das leis de Newton. São três. E a gente começa pela primeira, que é uma lei um pouco incompreendida ou mal formulada na maioria das vezes, no sentido de que ela é apresentada como se um corpo está parado, ele continua parado, ou se ele estiver em movimento, ele continua em movimento, desde que não haja nenhuma força agindo sobre ele. Essa formulação é incompleta e, por ser incompleta, ela não é correta. Tá? Vamos entender por quê. Tá? Muitas vezes ela é apresentada assim, ou por gente que não lembra direito do curso de física, ou que não entendeu o curso de física, né? Ou, mais tristemente ainda, né, por professores no segundo grau, muitas vezes apresentam isso daí, eu não sei exatamente por quê. Vamos ver uma formulação mais precisa da primeira lei de Newton, que é essa daqui. Enquanto a força resultante sobre um corpo que se encontra em repouso ou movendo-se com velocidade constante for nula, ele assim permanecerá. Ou seja, se um corpo estiver parado ou estiver se movendo com velocidade constante e não houver uma força resultante agindo sobre ele, uma força resultante não nula agindo sobre ele, ele vai permanecer com a velocidade que ele tinha, parado, velocidade igual a zero, ou constante diferente de zero. E aí tem dois pontos aqui que são importantes. Primeiro, a primeira lei fala de força resultante sobre o corpo. E segundo, ela fala sobre a velocidade do corpo, mas a velocidade é um vetor. Tá? A gente sempre tem que levar em conta que a velocidade é um vetor. Sobre a questão da força resultante, né? A gente já viu no vídeo anterior que força resultante é simplesmente a força que resulta da soma de todas as forças agindo sobre o corpo. Né? A gente pode ter uma situação em que cada força agindo sobre o corpo é diferente de zero, mas pode acontecer da soma dessas forças todas resultar num vetor nulo, resultar em zero. E aí o que vai acontecer? O vetor velocidade vai ser constante. Constante, né, pode ser zero, se a velocidade sempre for zero, ela é constante igual a zero, ou se a velocidade for diferente de zero, né, ela vai continuar sendo diferente de zero com o mesmo valor que ela tinha em algum instante anterior, desde que a força resultante agindo sobre o corpo seja nula. Ou seja, a soma de todas as forças agindo sobre o corpo sejam nulas. Tá? O exemplo mais clássico é o exemplo de uma caixa repousando sobre uma superfície. A caixa tem forças agindo sobre ela? Claro que tem. Claro que tem. Uma das forças é a força gravitacional, que tende a puxar a caixa para baixo. Por outro lado, a caixa está sobre uma superfície, exercendo uma força sobre a superfície que em módulo é igual à força gravitacional, mas a superfície exerce uma força de volta sobre ela. Tá? Essa força é a força normal, que a gente já falou no primeiro vídeo da série de forças. Tá? Como a caixa está em repouso, a soma de todas as forças sobre ela tem que ser zero. Tá? Mas, imagina que essa caixa estivesse se movendo, né, na direção perpendicular à tela, bem perpendicular à tela de vocês. Para frente ou para trás, não interessa para onde. Está se movendo com uma velocidade constante, por exemplo. E aí, essa caixa tem duas cordinhas amarradas, atadas a ela, e agora duas pessoas puxam uma de cada lado, exercendo forças iguais em módulo. Tá? Então, para a cordinha da esquerda, a caixa vai sofrer uma força F1. Para a cordinha da direita, a caixa vai sofrer uma força F2. Na verdade, é o contrário, porque né, eu estou olhando de frente, então tudo bem, não tem problema, né? Mas de um lado ela vai sofrer uma força F1, do outro lado ela vai sofrer uma força F2. Se essas duas forças forem iguais em módulo, né, a soma dessas duas forças F1 e F2
vai ser nula. Então, a força sobre a caixa continua sendo, a força resultante sobre a caixa continua sendo igual a zero, mesmo quando você tem várias forças aqui, no caso, agindo sobre essa caixa. Tá? Então, nesse caso, a caixa, se ela tivesse parada, ela ia continuar parada. Se ela estivesse se movendo, ela ia continuar se movendo com a mesma velocidade vetorial que ela tinha. Tá? E essa parte da velocidade vetorial é muito importante a gente entender qual é a consequência. O que caracteriza um vetor? Primeira coisa que caracteriza o vetor é o módulo dele. Tá? A segunda coisa que caracteriza um vetor são a direção e o sentido desse vetor. Né? Direção, vamos lembrar, é a linha ao longo da qual a força é paralela, e sentido é para onde o vetor aponta ao longo dessa linha. Tá? Nesse caso, direção e sentido definem a orientação espacial do nosso vetor. Um vetor de módulo, um vetor constante, tá? Uma velocidade constante, é constante vetorialmente. Nesse caso, nem o módulo do vetor velocidade, nem a direção e o sentido do vetor velocidade mudam. O que quer dizer que ele vai se mover sempre no mesmo sentido ao longo de uma linha reta. Tá? Ele vai se mover em linha reta, como a velocidade tem módulo constante, ele vai fazer um movimento retilíneo uniforme. Tá? Essa é uma das consequências da primeira lei de Newton. Mais tarde, a gente vai, depois de ver a segunda lei de Newton, perdão, depois de a gente ver a segunda lei de Newton, a gente vai voltar a primeira lei e vai ver algumas outras consequências da primeira lei. Tá?